Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Atos, capítulo 5. Vamos ler ele do 1 ao 4. Aqui a palavra de Deus diz assim: mais um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte e depositou ao pé dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheste Satanás o teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo, retivesse parte do preço da herdade, guardando não ficava para ti, vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste ao homem, mas a Deus. Irmão, poderia sentar. Aqui, irmão, é uma palavra que, se nós for meditar nela, nós vamos encontrar muitas coisas. Porque muitas das vezes nós vimos pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas ainda continua como Ananias e Safira. Eu costumo chamar isso que Ananias e Safira fez a mentirinha do gasto. É aquela mentirinha que quando você vê não quer fazer algo, não quer fazer isso ou aquilo, você arruma um jeitinho da mentirinha do gasto. É, por exemplo, Ananias e Safira. Eu comparo Ananias e Safira como muitos crentes nos nossos dias de hoje, que recebe 300 mil, dá 15 e passa como fiel a Deus, né? Ananias e Safira era dessa forma, porque eles sabiam que todo mundo era voluntário, né? Ali eles entregavam, Deus tocava no coração deles e eles vendiam a sua propriedade, ninguém mandava, era Deus que tocava no coração deles, e eles doavam aquilo que eles vendiam para Deus. Muitas das vezes, se eles tinham 3 casas, ele vendia alugava uma e a outra eles moravam, né? E a outra eles davam para o crescimento da obra. Muitas vezes a pessoa não entende o que era aquilo, mas era assim. Até hoje ainda é. Uma pessoa aceitava Jesus, a família dizia: olha, aqui você não fica mais, né? A pessoa apaixonada por Jesus dizia: então aqui você escolhe ou esse Jesus, ou senão aqui você não entra mais. Pegava as malas dele, jogava para fora e tinha que ir embora. Então aquela pessoa ficava desamparada. Então isso que os membros daquela época faziam era para ajudar os necessitados, né? E Ananias e Safira viu aquilo, mas eles queriam aparecer, né? Eles venderam por um tal preço, reteram parte. E depois do que eles fez, chegou lá para Pedro: aqui, está aqui o preço que nós vendemos, né? Então não precisava eles mentir, né? Eles poderiam dizer: olha, eu vendi por tanto, mas eu vou dar tanto. Então Pedro, com certeza, não ia chamar a atenção dele por aqui, porque era algo voluntário, né? Não era obrigado a fazer aquilo. Mas eles queriam aparecer. Eles queriam fazer como os outros, dando só metade e passar como fiel. E como eu acabei de falar, na igreja tem muitas pessoas dessa forma, querendo passar como fiel e sendo infiel, né? Usando a mentirinha do gasto. Isso não leva ninguém ao céu. Isso nos tira do caminho do céu.
né? Porque isso, irmão, não é coisa boa para nós, como nós acabamos de cantar esse hino aqui, deixar tudo no altar, entregar tudo no altar. Às vezes a pessoa ora, mas por que eu não recebo minha bênção? Mas se você ver por detrás, tem muitas coisas, vezes, que precisa deixar no altar, né? Coisa que você tem que renunciar, coisa que você tem que abandonar, né? Para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Porque não adianta você fazer um barco bem feito e não colocar motor nele. Ou às vezes você fazer um barquinho em um terreno, você nunca vai dirigir ele para o lugar certo. Sempre você vai andar para onde o vento bate e quer levar. Então, crente, irmão, que vive dessa maneira, ele é dessa forma. Quantas pessoas vivem anos e anos dentro da igreja e continuam como o irmão do filho pródigo? Não recebe nada. Mas agora o irmão do filho pródigo, meu irmão aí, ó, pegou tudo que era dele, gastou tudo e eu nunca ganhei nenhum cabrito. Mas ele vivia lá entre os servos. E tem muitos crentes que estão dessa forma, irmão. Em vez de estar reclinado no pescoço do pai, dialogando com o pai, está lá entre os servos, né? Não tem coragem de pedir nada para Deus. Então, irmão, isso, muitas coisas nos tiram da presença de Deus, se chama incerteza. É a mesma coisa de uma pessoa, irmão, que está, a não ser que ele já cauterizou a mente, a consciência dele já tapou aí, para ele tudo é normal. Mas se você, irmão, estiver com a sua consciência brilhando, qualquer coisa que você fizer de errado, você fala, eu tenho que consertar, eu tenho que mudar, dessa forma que eu estou não dá. Mas quando a pessoa vai pecando, a consciência tampa e tudo para ele é normal. Tudo para ele está bom, tudo para ele está certo, né? Ele está profetizando, ele está falando língua estranha, mas Jesus vai vir e ele vai ficar, não adianta. Então precisamos, irmão, tirar essa mentirinha que nos atrapalha dia após dia, né? Chegar mais na presença de Deus. Porque aqui, irmão, eu até notei alguns versículos, o Espírito Santo falou comigo aqui, Efésios 4:30 diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção, né? Aqui, irmão, redenção, nós podemos colocar como um livramento, um socorro de Deus para nossas vidas, porque nós não era digno da salvação, nós estava sujeito à morte, nós estava condenado, mas Jesus, por tua misericórdia, ele desceu do céu para nos socorrer e morreu em nosso lugar, né? Então nós temos que dar valor. Aqui nós podemos ver o privilégio da redenção, né? Uma delas nós podemos dizer vida eterna, paz com Deus, liberdade da escravidão que nós vivíamos. Não tem coisa melhor, irmão, de ter ser livre. Não tem coisa melhor de ter paz. Não tem coisa melhor de você saber que qualquer hora você fechar os seus olhos, você tem vida eterna. O que é vida eterna? Eternamente com Deus. Isso é coisa maravilhosa. E muitas das vezes essa mentirinha do gasto, ela nos distancia de Deus, né? Ela nos leva para longe de Deus. Aqui nós podemos ver no livro de Gálatas 3:9, não mintais uns aos outros, pois que já despiste do velho homem com seus feitos. A Bíblia diz que nós não devemos mentir nem um para o outro, irmão. E muitas das vezes, aqui e ali, se nós não tiver cuidado, nós estamos mentindo um para o outro. Conheço pessoas, irmão, que aceitou Jesus
morreu e nunca deu conta de ser crente, por causa da mentirinha do gasto. Cometia um tipo de pecado, confessava outro, né? E aquilo foi gerando, como a Bíblia diz, um abismo chamando o outro. Até chegou um ponto de não dar mais conta de servir a Deus, por mínimas coisas, por causa da mentirinha do gasto. Às vezes ficava em vergonha de ser realista, verdadeiro, e não tem que arrumar um jeitinho para o irmão não ficar contrariado comigo, não ficar triste comigo, né? Não, eu tenho que chegar no pastor e tenho que falar diferente, porque senão eu vou ficar mal visto na igreja. Eu não importo, eu posso ficar mal visto na igreja, mas eu quero que está com a minha ficha limpa diante de Deus. Isso que é o importante. Não adianta ficar escondendo um tiquinho aqui, outro ali, Jesus vem, a gente fica, e o que vai adiantar isso? Não adianta. O negócio é ser transparente, ter vida limpa, ficha limpa com Deus. Né? Isso que é coisa importante para nós. Aqui nós podemos ver, irmão, em 1 Tessalonicenses 5,19, não extingais o Espírito. Quer dizer, não apague, né, o Espírito Santo da sua vida. Não exclui o Espírito Santo da sua vida. Extinguir quer dizer a mesma coisa de você escrever com lápis e passar uma borracha e ensina depois, né? E nós não podemos ser assim, irmão. O Espírito Santo, ele tem que estar vivo nas nossas vidas a todo instante. A nossa consciência diante de Deus tem que estar limpa a todo instante. Porque, como eu acabei de falar, quando a nossa consciência está limpa, qualquer coisa de errado que você fizer, você sente. É como você ter uma ferida. Não sei se os irmãos já viram antigamente, não tinha curativo, não tinha nada, você machucava, criava aquele cascão. Ali você podia cutucar, não tinha nada, ficava tempo naquele cascão até cair tudo, né? Mas quando tirava aquele cascão, agora se arrancar aquele cascão, ficava uma coisinha que cutucasse ali, doía demais, era uma dor horrível, né? Então o crente, irmão, quando ele está, né, com a vida espiritual dele cascuda, não tem como. Ele ouve a palavra, não tem pregação que ele sente, Deus fala com ele está falando que é com o outro, né? Então é preciso Deus dar uma lixada naquele cascão para que ele possa mudar de vida, né? Ter vida santa com Deus, né? Para que o Espírito Santo possa ser vivo na vida dele. Porque o Espírito Santo, irmãos, sem o Espírito Santo nós não somos nada, não adianta nada. Verdade. Porque é Ele que nos convence do pecado, é Ele que intercede por nós, é Ele que nos ensina a orar, né? É Ele que nos ensina a pedir e clamar, é Ele que nos orienta, ensina os nossos passos, nos guia, né, na presença de Deus. Mas muitas das vezes a pessoa vai com a mentirinha, e o Espírito Santo vai deixando sozinho. Depois ele se torna como Sansão. Os irmãos todos conhecem a história de Sansão, né? Sansão foi brincando com Deus, até que chegou um momento que o Espírito de Deus saiu da vida dele, ele ficou sozinho e achou que ainda estava com tudo, mas o Espírito Santo já tinha deixado ele sozinho. E muitas das vezes, irmão, dentro da igreja tem pessoas dessa forma, que o Espírito Santo já deixou muito tempo, ele ainda está pulando, falando em línguas, sapateando, mas está sozinho. Então isso não adianta, irmão. O importante é estar na presença de Deus. Olha aqui, irmão, Hebreus 3, 7 a 8, a palavra diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, se aqui nós estamos reunidos nesta noite, é porque Deus nos escolheu para estar aqui. Deus separou um povo para estar aqui nesta noite, aprendendo da sua palavra, né? Se hoje você tem ouvido a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Não podemos, irmão, resistir ao Espírito Santo. Nós temos que resistir ao diabo, né? Mas o Espírito Santo nós temos que ser obedientes quando ele falar conosco, né?
Porque tem muitas das vezes um crente que sofre, apanha, porque não ouve a voz do Espírito Santo, porque Deus ele não faz nada sem comunicar com o teu servo. Às vezes, irmão, a gente está até dormindo, Deus está falando com você, está avisando, está alertando, né? É o Deus que nós servimos, quando nós somos fiel com Ele. E por que precisa de tudo isso, irmão? É porque aqui em 2 Coríntios 5,17, muito lido, mas muito pouco praticado, onde a palavra diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então agora, irmão, aquele velho homem que nós era, aquele cascudão que era lá no mundo, hoje não, nós somos nova criatura. As coisas velhas já passou, eis que tudo se fez novo. Então agora nós temos nova vida com Deus. Isso que é coisa importante. Devemos estar preparados, porque a trombeta a qualquer hora ela vai tocar. E se nós tiver com a mentirinha de Ananias e Safira, nós não vamos morar no céu, nós não vamos chegar lá, porque para entrar no céu tem que estar afiado na presença de Deus, né? Porque quando Jesus tocar a trombeta, os anjos de Deus tocar aquela trombeta, aqueles que estiverem preparados vão subir, mas aqueles que não tiverem não vão subir. Eu comparo, irmão, é como você pegar, vamos dizer, a igreja está cheia, você não sabe quem é aquele, nem quem é aquele, nem o que é fulano é. Mas no dia do arrebatamento vai haver uma coisa que você pode fazer o teste e você vai ver. Você pega prego de aço e prego de plástico, igualzinho, ninguém vê a diferença. E você vai misturar tudo ali. A pessoa olha e fala assim: mas aqui tem prego de aço, de plástico, mas tudo está igual. Como eu vou saber qual é que é? É muito fácil. Você pega um imã e faz assim, ó. O prego vai pregar tudo no imã, o plástico não vai subir. Da mesma forma será na vida de Jesus Cristo. Os crentes que tiver preparado será como prego de aço. Quando a trombeta tocar, ele vai subir. Mas aqueles crentes que estão dentro da igreja só fingindo, vai ficar. Vai ser igual prego de plástico. E nós temos que ser como prego de aço. Quando Jesus vier buscar a igreja, nós precisamos subir. Talvez hoje você olha para todo mundo, tudo é igual, você não sabe o que fulano é, nem que não é. Mas naquele dia vai ser separado. Naquele dia a Bíblia diz que nós vamos ver a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Então, irmão, se você hoje ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Naquilo que o Espírito Santo falou com você, procura mudar de vida. Eu agradeço por oportunidade.